Graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, obrigado por fazer parte do corpo de Cristo, de podermos estar aqui todos os sábados, a 1h da tarde. Começamos, agora vamos para a abençoada palavra. Eu não gravo todo o vídeo para não ficar cansativo, amém? E ouvir, o importante é que onde venham escutar a palavra de Deus, venham ser abençoados. Segnen euch alle und wir kommen jetzt zum Wort Gottes. Wir haben nicht das ganze Video genommen, aber nun jetzt die Predigt. Genau, die Predigt ist so wichtig. Ja. Lobpreis kann jeder, die glauben, Christus Jesus zu Hause mit ihr suchen mit si. Pardon. Louvar a Deus podemos todos. Podemos todos louvar a Deus em casa, na rua, no trem, iPhone, no ouvido. Podemos louvar. Ja. Loben können wir alle, überall wo wir sind, aber die Predigt ist wichtig. Ler a palavra de Deus também podemos todos, que sabe ler, ouvir quem não sabe ler, que é analfabeto, mas a revelação, precisamos estar no altar do Senhor. Und lesen können wir die Bibel auch, aber für die spezielle Offenbarung des Wortes möchten wir beim Altar sein. Amém? Ist wichtig, bei Altar sein. Das ist wichtig, dass wir dort sind. Danke, liebe Schwester. Du machst super gut. Ohne die unser Leben schwierig, né? Ohne Clélia. Clélia é so gut, so wichtig. Assim, a sua vida, a nossa vida fica um pouquinho complicada para pregar, para fazer tudo, né, Werner? Sem a Clélia é difícil, né? Deus nos deu um presente. Genau. Parabéns, Schwester Clélia, vielen Dank. Gott segne dir jede Zeit und befreist du alles von die Öden. Also ich versuche hier jetzt zu finden, aber nachher wir haben nicht mehr die. Doch, ich habe noch. Ich mache jetzt, aber Schwester, bevor ich in die Wort Gott gehen, bei Fernsehen, weil ich habe das gemacht für Deutsch oder auf Deutsch gesetzt. Ich möchte probieren. Du sprichst jetzt Deutsch, gell? Du weißt, dass du Deutsch. Pardon. Olha, eu vou dizer aqui do louvor, porque você sabe que os anjos do Senhor ele fala todos os idiomas, aí eu fico. Gente, eu tenho um problema, eu vou dizer porque, gente, está gravando a gravação. Na minha casa, a gente só fala alemão. Aí complicou. Como a gente só fala alemão, aí vem assim no automático. Mas, obrigada pelo seu entendimento, compreensão. Azul. Vamos aqui. Eu estou melhorando aqui a situação para a gente ficar mais perto aqui em alemão, que eu tenho alemão, está aqui conectado, né? Para a gente não vir faltar bateria. Ok. Pela graça do Senhor, conseguimos agora ajeitar aqui. Colocamos aqui agora. Espera só um minuto. Ok, para começar, Isaías 29, capítulo 29, zum Anfang profeta Isaías. Jesaja 29. Começando do capítulo 8. Vers 8. O tema hoje em alemão é isso, Clélia. Und das Thema von heute ist der hohe Wert der biblischen Lehre. A importância da doutrina da Bíblia. Die Wichtigkeit der Lehre, der biblischen Lehre. Vamos lá. No capítulo Isaías, capítulo 29, a partir do versículo 8, está escrito: será também como um faminto que sonha que está a comer, mas acordado sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordado sente-se desfalecido, sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarão
contra o monte Sião. Also Vers 8 von Jesaja 29 sagt, es wird sein, wie wenn einem Hungrigen träumt, er esse, und wenn er erwacht, ist seine Seele leer. Oder wie wenn einem Durstigen träumt, er trinke, und er erwacht, so ist er matt und seine Seele lechzt. Also wird es der Menge der Nationen ergehen, welche Krieg führen gegen den Berg Zion. 9, por favor. Und Vers 9 sagt, stutzet und staunet, lasset euch verblenden und erblindet. Sie sind trunken, aber nicht vom Wein. Sie schwanken, aber nicht von starkem Getränk. Vamos aqui orarmos antes de eu começar. Senhor, em nome de Jesus, na tua presença, eu louvo e te agradeço por esta palavra, por a revelação que está descendo do alto, com os anjos, querubins, serafins. O Senhor vai nos revelar, vai nos transformar ao ouvir essa santa palavra. Und Gott wird uns die Offenbarung geben von diesem heiligen Wort. E que possa alcançar muita gente que não quer mais ler a palavra, ou que não consegue ler a palavra. Und es möchte denen Hilfe sein, die nicht mehr die Bibel lesen können. Amém? Amen. Vamos para o 9 em português. Estatelai-vos e ficai-vos estatelados, cegai-vos, permaneceis cegos, bêbados. Então, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Aqui tem duas passagens que você vai dizer que é uma pouco contraditória. Und es gibt hier zwei Verse und sie widersprechen sich irgendwie. Mas a profecia está aqui escrito. Aber die Weissagung sagt, o nosso profeta Isaías escreveu pouco antes da crise de Senaqueribe, 71 anos antes de Cristo. und der Jesaja hat das geschrieben vor der Krise mit Sennacherib, und das war ungefähr 700 Jahre vor Christus. 701. 701 Jahre. Danke. O povo praticava todos os rituais religiosos. Und das Volk führte alle religiösen Rituale aus, Mas o coração estava longe do Senhor. aber das Herz war weit weg vom Herrn. E quem era Senaqueribe? Und wer war Sennacherib? Era um rei que também perseguia o povo de Israel. Es war ein König, der das Volk Israel auch verfolgte. Ele perseguiu muito o povo de Israel. Hat das Volk Israel sehr verfolgt. Vamos lá. Bem, e o resultado é inevitável, causando pela continuação da desobediência ao Senhor. A experiência pessoal com Deus não tinha lugar na vida daquele povo. Und sie hatten keine Erfahrung mit dem Herrn. Sie hatten die Menschen verfolgt, die Israel bewogen, und sie wollten nicht wissen von Gott. Und eben, sie wollten nicht Gott wissen. Genau. Vamos lá. A experiência pessoal com Deus não tinha lugar na vida do povo. Uma situação comparada ao sono profundo. Parecia que estava dormindo o povo. Es schien, als ob das Volk schlafen würde. Sie hatten keine persönliche Erfahrung mit Gott. Por isso que o versículo 8 ele fala, será também como o faminto, que sonha que está a comer, mas acordados. Und es ist wie im Vers 8, ein Hungriger schläft und meint, er isst, aber er schläft nur. Er schläft não. Por que eles dormem? Porque eles acreditam em tudo, menos no Deus de Israel. Und warum schlafen sie? Weil sie an alles glauben, nur nicht an den Gott Israels. Vamos lá, vamos só para a gente ir para o passado um pouco. A Bíblia, Senaqueribe, era o rei assírio, conhecido por suas companhias militares, especialmente contra os reinos de Judá. Und Sennacherib war ein assyrischer König,
bekannt war, wie das Volk Israel verfolgte. Ele era descrito como um dos reis mais poderosos e temido à Síria em suas missões acerca de Jerusalém. São eventos notáveis e narrados. Und war einer der bekanntesten assyrischen Könige, bekannt für seine Feldzüge gegen Israel. E aonde está a Síria hoje? Aonde está a Síria hoje? Und wo ist Assyrien heute? A Síria é um antigo império, abrangia parte do que hoje são norte do Iraque. Und Assyrien war ein altes Königreich, das heute ungefähr in der Gegend von Nordirak wäre. Nordeste da Síria e sudoeste da Turquia. Und Südosten von der Türkei. E norte da Síria. Das ist das Reich Assyriens. Os assírios contemporâneos ainda residiam em comunidades significativas nesses países, além de outras áreas do Oriente Médio. Und diese Nachkommen von diesem Volk sind immer noch dort in dieser Gegend und auch noch in anderen Gegenden des Orients. A Síria corresponde a uma parte ao que hoje é Síria e Iraque. Und diese Gegend entspricht heute Syrien und Irak. Fenícia está o Líbano. Und sie endet in Ostlibanon. Also, aí estava o reino do Und Seracarib. da war das Assyrische Reich. Hoje estão um pouco separados, mas aí está a guerra. Foi antes, hoje. Und damals gab es den Krieg und heute ist auch Krieg. O mundo, o homem muda? Muda não. Nicht viel ändert sich. Por isso que a palavra vem dizer que tudo passará, menos a palavra de Deus. Und darum sagt das Wort, alles wird vergehen, nur nicht das Wort Gottes. E quando você lê a parte de guerra que já foi, hoje também está a mesma coisa. Und wenn ihr lest, dass früher Krieg war, heute ist es dasselbe. Por isso que é importante a gente meditar e aprender a palavra de Deus. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes meditieren und lernen. É por isso que o Senhor, no versículo 8, ainda diz: as nações que pelejarem contra o monte Sião, meu povo, perecerá. Und deshalb steht auch in Vers 8, die Menge der Nationen, welche Krieg führen gegen den Zion, werden untergehen. Se você ler todo o versículo 8, ele está dizendo que esse povo que é contra o meu povo, o monte Sião, sente-se desfalecidos, sedentos, e é como se tivesse embriagado, no sono profundo. Nada sabe. Sie wissen nichts und sie sind wie verblendet und blind. Quem luta com o meu povo, quem luta com o monte Sião Wer Israel. gegen den Berg Zion kämpft, wird verblendet und wie blind. Also der Berg Zion, das ist Israel. Israel. E que Deus vai lutar contra. Und Gott wird gegen diese Völker kämpfen. E nós pregamos aqui, né, quando Israel atingiu os inimigos lá de Israel dentro da caverna, né? Foi ali, ninguém sabe explicar, mas eu posso dizer que foi realmente comparado. Nós pregamos no mesmo dia, que foi no sábado, né? Só que nós não gravamos, e foi como Davi acertasse Golias. Ja, es ist ähnlich wie damals David, der vor den Goliath kam. Yeah. Ähnlich. Ähnlich. Igual. O milagre e poder de Deus, confirmando mais que ninguém pode lutar contra o monte Sião. Niemand kann gegen den Berg Zion kämpfen. Israel é do Senhor. Israel gehört dem Herrn. Porque, aí vamos para o 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendeu a vossa cabeça, que são os videntes. 10. Der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen und eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt. Toda visão já se voltando ao capítulo 10, Deus deu autoridade aos profetas e fechou a visão dos videntes.
Und Gott hat Autorität den Propheten gegeben und die heute der Seher verhüllt. Vendeu a cabeça dos videntes. Des Sehers verhüllt. Embora que antigamente, antes do profeta, vidente era quase que a mesma coisa. Mas Der Seher war früher vor den Propheten etwas Ähnliches, ja? isso. Mas depois que Deus veio, manifestou a sua glória, disse quem Ele é, Ele separou. Por isso que tem doutrinas de muitas religiões. Dann gibt es heute Lehren von vielen Religionen. Mas o que a gente está falando é do poder da palavra de Deus. Aber was wir besprechen, ist die Macht des Wortes Gottes. O poder de aprender, ler e entender a palavra e praticar a palavra de Deus. Das Wichtige ist, das Wort Gottes zu lesen, zu lernen und auszuführen. Toda visão já 11, Cleia, por favor. Ja, 11. Darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man dieses einem gibt, der lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so antwortet er, ich kann nicht, weil es versiegelt ist. E quando Deus quer e a gente está com o coração endurecido, você pode ler quanto for, mas você não vai entender. Deus fecha até o seu entendimento para que você não entenda. Wenn du ein Herz hast, das verschlossen ist, dann kannst du lesen, wie du willst, aber du verstehst es nicht. Todas as vezes que a gente orar, temos que pedir a Deus para a gente ter entendimento da palavra. Senão, os olhos, a mente fica fechada, como está aqui. Und jedes Mal, wenn wir das Wort lesen, sollen wir Gott bitten, dass uns die Offenbarung gibt, sonst können wir nichts verstehen. É importante quando você escuta uma palavra dessa, você senta, pega sua Bíblia e vai acompanhando aqui os versículos, para que você possa ler e aprender a escanear e ter entendimento da palavra de Deus. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr jetzt mit uns die Worte nachlest und damit ihr das verstehen könnt. Uhum. Danke. E dá-se o 12, irmã Clélia. 12. Wenn man aber das Buch einem gibt, der nicht lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so spricht er, ich kann nicht lesen. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele responde, não sei ler. Ele não sabe ler, ele não pode ler, porque Deus cegou a sua visão, ao seu entendimento, não sabe ler, selou. Einer, der nicht lesen kann, der kann es auch nicht verstehen, weil er nicht lesen kann. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em um mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Olha, tem muita gente pregando, falando do Evangelho, mas ele aprendeu maquinamente. Ele é estudado, parado para aprender a pregar igual a máquina. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Munde mir naht und nicht mit seinen Lippen ehrt, während doch ihr Herz ferne von mir ist und ihre Furcht vor mir nur angelernte Menschensatzung. Das ist eben maschinell, beten sie zu Gott. E Jesus disse o quê? No último tempo virão muitos em meu nome. Und in der letzten Zeit, sagt Jesus, werden viele in meinem Namen kommen, mas eu não estou ali. Aber ich bin nicht dort. Abriram muitas igrejas, eu não estou ali. Viele Kirchen werden eröffnet, ich bin nicht dort. Eles levam muita gente junto com ele, mas eu não estou ali. Viele Menschen gehen dorthin, aber ich bin nicht dort. Porque eles não aprenderam com o Espírito Santo, eles aprenderam com truques maquinalmente. Und sie haben nicht mit dem Heiligen Geist gelernt, sondern einfach mit maschinellen Tricks, sagen wir. Yeah. E é triste, né? Então, eu estava conversando com uma pessoa e eu expliquei para ele que o Espírito Santo não precisa do chat GPI. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen und habe ihm gesagt, also der Heilige Geist braucht das Chat GPT nicht. Porque não é isso mesmo que se chama GPT? GPI em português? GPT. Nem eu sei. Yeah. É bom, você pode usar para tudo que queira, talvez. Ajuda talvez na escola. Es ist etwas Praktisches, man kann Artikel schreiben. Eu nunca usei, só escuto falar. Ja. Ainda não usei.
Graças a Deus. Não Sie hat es precisei. nie benutzt, aber sie hat nur davon gehört. Então, alguém falou, mas fazer uma pregação, assim, assado, mas o Espírito Santo está vivo, ele fala, eu não preciso dos jatos de Und jemand hat gesagt, das ist so praktisch und man kann eine Predigt damit machen. Und sie hat gesagt, ich brauche nicht ChatGPT, weil der Heilige Geist spricht. Ele está vivo. Ist lebendig. Ele não é o Deus de pau nem de pedra. Und ist nicht... Ein Gott nicht von Holz, nicht von Stein. Genau. Ele é um Deus que fala, que está Ist vivo. ein Gott, der redet und der lebendig ist. Ele ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado Deus Pai Todo-Poderoso. Ist auferstanden am 3. Tag, ist auch in den Himmel aufgefahren und ist allmächtig. E para a gente, ele deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que fala, Und que se responsabiliza, que põe a palavra na Geist. nossa boca. É cansativo, porque a nossa carne é fraca, mas o Espírito é forte. Der redet und redet zu unserem Herzen und wir können schwach sein, aber der Heilige Geist ist stark. E se a gente não crê nisso, pode parar de pregar. Und wenn wir nicht daran glauben, dann brauchen wir auch nicht zu predigen. Nem comece, Nicht einmal anfangen, porque isso não é Cristo. weil das ist nicht Christus. A gente vai ver que o apóstolo Paulo ensina que depois vai vir muito perigo para a igreja, que a gente não se modernize, mas que a gente congregue com a Santa Ceia, com uma da palavra de Deus no Espírito Santo, voltando com a lei dos apóstolos. Und darum lehrt auch der Apostel Paulus, dass wir nicht uns modernisieren sollen, sondern bleiben in der Lehre der Apostel und in den Versammlungen und im Wort. Amém? Mas o Deus, o 14, o versículo 14, Lívia Clélia, Ja, in Vers 14 confirmação de Deus. sagt Gott, Olha como Deus responde. siehe, so will ich fortgehen mit diesem Volk wunderlich, ja sehr wunderlich und seltsam umgehen. Die Weisheit ihrer Weisen soll sich verirren und der Verstand ihrer Verständigen nicht zu finden sein. Olha aí. Ja, das sagt Gott. Ele confirmou tudo que nós falamos. Deus não fala? Ele é um Deus, não é um Deus mudo. Obrigado, Jesus, por respaldar o testemunho que nós acabamos de contar. Danke, Herr Jesus, dass du das bestätigst jetzt. Versículo 14, no capítulo 29. Vai confirmar tudo que eu falei, quem entende português. Continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo, diz o Senhor dos Exércitos. Sim, obras maravilhosas é o Deus que faz. E portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Deus não precisa de prudente, de mágico, de magia, de GPT, de GPI. Não precisa. Não precisa. Claro que você pode pegar algumas informações no Google Geográfico, é maravilhoso. Às vezes eu confundo o Egito com Israel. Israel está na Ásia, Egito está na África, mas na divisa. E algumas vezes, se alguma pessoa me falar isso diferente, se eu não ver na Bíblia, vou me passar. Então, é importante que a gente não vá na conversa de um, de B ou de 3, mas que a gente vá realmente no Google, certificado, nos mapas geográficos. Isso você pode fazer, porque eu não nasci no tempo de Jesus. Eu nasci bem antes, até os nomes já se modificaram. Então, é importante que se estude, mas não é importante que você faça uma pregação baseada na internet. Also man kann zwar in Google Informationen suchen, wie zum Beispiel geografische Karten oder so, aber man braucht nicht eine Predigt zu machen, die auf dem Internet basiert, auf der künstlichen Intelligenz. Ja. Und darum habe ich gesagt, ich habe ja auch verwechselt, Israel ist in Asien, nicht in Afrika, aber hat Divise. Begrenzt mit Ägypten. Und mit Ägypten. Und dann wenn du nicht auf gut gepasst und die Hörer und die Prediger nicht kontrollieren, nachher sagst du etwas ist schief. Aber Gott vergeben uns. Wer weiß alles? Das ist keine GPT. Eu não sou da
geração, eu sou da geração do GPT, mas eu uso o GPT, então eu não preciso do GPT para pregar. Also ich bin zwar von der Generation des GPTs, aber ich brauche es nicht, weil ich kann predigen. Von Gott. Gott zeigt mir, was ich muss reden. Und dann ich habe schon 10 Jahre in diesem Ritmo, ich habe keine Angst. Gott redet mit uns. Danke, Clélia. Clélia, mas sou. Deus, aí eu vou saber, vou repetir em português. Deus me usa já há 10 anos no altar. Eu não tenho medo de pregar, porque eu sei que Deus é vivo. Eu sei que Ele fala, e Ele diz, vai, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Como eu abri o mar vermelho, para o povo do Egito passar, libertei. Josué, se levanta, eu vou abrir e você vai passar, Josué. E abriu o Jordão. E Deus abre portas. Deus abriu portas para a gente não ficou desamparada em nenhum tempo do Covid. Tivemos sempre um local, grande, pequeno, bonito ou feio, não importa. Pregamos sempre, pela honra e glória do Senhor Jesus. Quem faz isso? Wer tut das? Wir hatten immer ein Gotteshaus, ob schön oder weniger schön. Und wer tut das? Gott. Allen die Zeit von Covid, die sind auch nicht, die Tür war nicht zu, die Seite. Die sind ihnen etwas gehabt zu predigen, Gottes Treue. Antwortet von seinem Bewohner. Monte Sião. E aí daquele que tocá-lo, e será arrebatado do céu. Amém? Diz a palavra, não digo eu. Ok. Ai dos que... 15, liebe Clélia. 10. Wehe denen, die sich in ein tiefes Versteck verkriechen, ihre Naht vor dem Herrn zu verbergen, die ihre Werke im Finstern vollbringen, die da sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns? Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Isso aí é o tipo arrogante. Deus não existe, ele não faz nada, já morreu, está morto. Und das sind so arrogante Leute, die denken, Gott existiert nicht, er ist schon tot und was kann uns das an? Eu faço o que eu quero e ele não vê tue, nada. was ich will und niemand sieht es. Que na perversidade, o 15, por favor, ela tem que ler O 16. Melhor que ela ler primeiro. Und 16. 16. Ja. O ihr verkehrten Leute, soll der Töpfer für Ton geachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er hat keinen Verstand? Que perversidade é a vossa, como se o olheiro fosse igual ao barro. A obra disseste ao seu artifício e ele não me fez. E as coisas feitas dissesse do seu olheiro, ele nada sabe. Ou seja, é o que nós falamos, Deus não existe, Deus não vê, Deus não sabe. Também ele está dando um exemplo, a palavra é bem clara. O olheiro, o vaso vai dizer o olheiro, você me fez. Ou seja, o incrédulo vai dizer ao Pai que está no céu, quem é Deus? Não existe. Der Ungläubige, wie gesagt, ja, wer ist Gott? Der existiert ja gar nicht. Er kann mich nicht sehen, was soll's? É exatamente o versículo 16. Das ist Vers 16. Amém? Amen. Mas vamos voltar aqui para o versículo 24. Aber wir gehen zurück zu Vers 24. Não, vamos começar no 17, vai demorar um pouquinho, mas vamos começar no 17, até chegar no 24. Na verdade, Ja, wir gehen zu Vers 17 noch. bitte. Geht es doch nur eine kleine Weile, so wird der Libanon in einen Baumgarten verwandelt und der Baumgarten für einen Wald gerechnet werden. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? É uma pergunta. Jesus vai restaurar a terra. Jesus está vindo. Jesus wird die Erde wiederherstellen. Ele vai restaurar a terra. Er wird die Erde wiederherstellen. E nós estamos esperando a vinda de Jesus. Und wir warten auf das Leben von E Jesus. naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos livre já da escuridão e das trevas haverão. 17, 18. Alsdann werden die Tauben die Worte des Buches hören
und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraus sehen. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo, Santo de Israel. Und die Elenden werden sich fortan an dem Herrn freuen und die Armen unter den Menschen über den Heiligen Israels frohlocken. E aquele que não vê, não lê, não estuda, não acredita na doutrina de Deus, Und der nicht liest und nicht sieht und die Lehre Nicht des glauben. Wortes nicht glaubt, was ist dann? pois o 20, por favor. In 20, denn der Tyrann nimmt ein Ende und der Spötter verschwindet und alle sollen ausgerottet werden, die auf Unrecht lauern, die einen Menschen auf bloße Anklage hin verurteilen und demjenigen Schlingen legen, der sie im Tore zurechtweist und den Gerechten ohne Ursache verdrängen. Danke. Pois os tiranos reduzidos a nada e o escarnecedor já não existe e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais por causa de uma palavra condenam o homem, aquele que nos julga, aquele que nos persegue, Deus vai acertar conta. Wer uns verurteilt, uns verfolgt, der wird von Gott zur Rechenschaft gezogen. E os que põem armadilha, aos que empreendem na porta, aos que sem motivo negam o justo os seus direitos, aos que sem motivo negam o justo os seus direitos. Ou seja, vai tirar o que é seu, vai tentar roubar o que Deus já te deu, não vai deixar você passar. Aqueles que nos perseguem estão na mão do Senhor. Die uns verfolgen, sind in der Hand des Herrn. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão, Jacó já não será envergonhado, e nem mais empaleciderá o seu rosto. Ou seja, nem mais vai ficar pálido. Darum spricht der Herr also zum Hause Jakobs, der Abraham erlöst hat. Nunmehr soll Jakob nicht zuschanden werden, und nunmehr soll sein Angesicht nicht ergleichen. Mas quando ele e seus filhos virão a obra das minhas mãos, no seu meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó. Temerão o Deus de Israel. Oh, glória. Denn wenn seine Kinder sehen werden, das Werk meiner Hände in ihrer Mitte, so werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. E os que eram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. 24. Und die irrenden Geister werden Unterscheidungsgabe bekommen und die Murrenden Belehrung annehmen. Murmuranden. Amen. Amém. Murranden. Tem algum murranda aí? A nação toda. A nação completa. Murranda. Sabe o que é? Os murmuradores. Os que reclamam por pouca coisa, tá sempre reclamando. Mas vamos lá. Jetzt geht der Boden. Aqui, Clélia, lesest du bitte hier, diese Vers. Diese Teil. Ja. Isaías 29, 24, mas eu achei tão interessante a pregação que eu comecei, não vi nos versículos, no estudo, mas eu fui na fonte. Deus, von Deus é Anfang bom. bis Ende. Von Anfang bis Ja, genau. Dieser heilige Text besagt, wer im Geiste irregeht, wird zur Einsicht gelangen. Und wer murrt, wird die Lehre lernen. Die biblische Lehre hat den klaren Zweck, diejenigen, die im Geiste irregehen und in die Irre geführt werden, zurechtzuweisen, zu ermahnen, zu unterweisen und zu lehren. So wie die Bibel die Ablehnung der Wahrheitslehre durch manche Menschen in der Endzeit vorhersagt, Jesaja 4, Verse 3 bis 4, so sagt sie auch voraus, dass selbst Murrende die Lehre lernen werden. Jesaja 29, 24. Das Wort Lehre wird in mehreren Teilen der Heiligen Schrift verwendet. In manchen Übersetzungen wird es durch Lehre ersetzt. Sehen wir uns das an. Super. Siehst du, wie Gott ist treu? Sein Wort ist für uns
Lâmpada para os nossos pés e Ein- luz para os nossos olhos. ein Licht auf unserem Weg. Lâmpada para os nossos Füße Ja. onde luz Licht. para os nossos olhos. Ja. Vamos lá, português. Sagrado afirma que o errado e o espírito virão até entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrinas. A doutrina bíblica tem exatamente o propósito de corrigir, exortar, instruir e ensinar os errados de espírito, e os que se não inclina para o erro, assim como a Bíblia prevê a causa da doutrina da verdade. Por algumas pessoas, no final dos tempos, em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3 a 4, também prevê que até os murmuradores aprenderão doutrina. Isaías, capítulo 29, que acabamos de ler, versículo 24, último versículo desse capítulo, a palavra doutrina é citada em várias partes da Escritura. E algumas tradições, vocábulos, doutrina quer dizer ensinar, é substituído pela palavra do ensino. É por isso que os ministérios da igreja, alguns eles fazem os seus ensinos, as doutrinas diferentes. Und darum gibt es auch solche, die anders lehren, die andere Belehrungen haben. E a seita ela é criada de forma que é uns versículos bíblicos e a forma que ele acha que deve ser. Und die Sekten entstehen dadurch, dass man einige biblischen Grundsätze lehrt und dann noch ein paar andere Dinge, die sie für gut halten. Isso quer dizer Bíblia. Isso quer dizer, desculpa, isso quer dizer secta. Und das bedeutet eine Sekte. E isso há muitos conflitos entre as religiões, porque cada um sabe mais, mas não vive aqui a palavra de Deus. Und darum gibt es Konflikte zwischen den verschiedenen Richtungen, weil alle meinen, sie haben Recht, aber sie leben nicht im Wort Gottes. Pur não. Nein, Pur nicht. nein, gut nicht. Nur auf ein bisschen Biblia und ein bisschen Meinung, was seine Gefühle oder Wege führen. Also es gibt ein Sprichwort, jeder Weg geht in Rom. Ja, alle Wege führen nach Rom. Ja. Und dann die Sekte macht jeder Weg nach Rom. Aber nicht die Himmel. Ja, im Himmel noch. Und wir sind also zum Himmel zu gehen. Nós estamos aqui para pregar e viver em direção ao céu. É palavra pura, ensino puro da doutrina da palavra de Deus. Não é secta. Nós não somos secta. Secta aprende sempre alguns livrinhos fora da Bíblia, mas não na palavra pura, genuína, que leva para o céu. Não leva para Roma. A Bíblia não leva em Roma. Die Bibel führt nicht nach Rom, sondern in den Himmel. In the Himmel. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Agora, liebe Clélia, eu vou aqui puxar. Die Bedeutung de ler in die Heilige Schrift. Ja, erstens. A importância da doutrina nas Escrituras, do ensinamento da palavra de Deus nas Escrituras. Vamos ler um pouco, porque eu fiz muito e nós não temos muito tempo. Ainda tem o irmão Werner, ainda tem a irmã Liliane, que vai pregar. Para a honra e glória de Jesus. Erstens, Lehre ist eine Reihe von Prinzipien, auf denen ein religiöses, politisches oder philosophisches System basiert. Die Bibel erkennt die Existenz verschiedener Lehren an. Die Lehre der Pharisäer, die Lehre der Menschen, die Lehre Bileams, die Lehre der Nikolaiten, die Lehre der Dämonen und schließlich die gesunde Lehre, die auch als die Lehre Gottes oder die Lehre Christi bezeichnet wird. Und dann gibt es in Klammern Matthäus 16,12, Kolosser 2,22, Offenbarung 2,14, 2,15, 1. Timotheus 4,1 und 2. Timotheus 4,3 und Titus 2,1 und so weiter. Vocês viram? Essa direção aqui leva para Roma. Habt ihr das gesehen? Alle diese Dinge, die führen nach Rom. Siehst du? So viele Doutrinas, so viele Religionen. Viele Lehren. Aber Gott endlich hat unser Auge geöffnet zu die Bibel, seine Worte zu lernen und zu praktisieren, wirklich. Oh, desculpa, perdão. É que Deus abriu nossos olhos, nosso entendimento, para que a gente venha pregar o Evangelho e viver ele verdadeiramente.
para sair das doutrinas que Deus não aprova. Vou ler agora em português quais são elas. Sagrado afirma que os errados de espírito... A doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia em sistema religioso, político ou filosófico. A Bíblia admite a existência de variedades de doutrinas, doutrina dos fariseus, a doutrina dos homens, a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de demônios e, por fim, a sã doutrina, que também é conhecida como doutrina de Deus, ou doutrina de Cristo. Aqui está nos capítulos e versículos, em Mateus 16, 12, Colossenses capítulo 12, versículo 22, Apocalipse capítulo 2, versículo 14, 2, 15, 1 Timoteu capítulo 4, versículo 1, 2 Timoteu capítulo 3, capítulo 4, versículo 3, Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1 e etc. Aqui todos esses capítulos e etc. Está nos ensinando como a gente ler, entender a pura palavra genuína de Cristo. Alle diese Verse lehren uns, wie wir die gesunde Lehre Christi lernen sollen. E se você pegar os livros de todas as religiões que estão aqui, ali tem algum versículo bíblico. Und wenn wir alle diese Lehren anschauen, gibt es schon irgendeinen biblischen Vers drin? Me imagino eu. Ich stelle mir vor so. Porque as seitas, elas nascem, e alguns bruxos, já vi testemunho, que eles também oram o Salmo, sempre no Salmo 91. Weil die Sekten entstehen von Gottes aus. Também os bruxos Und auch die Hexer, que são os reis do demônio, os reis que die são... die Lehre der Dämonen befolgen. Eles lerem o Salmo 91, eles trabalham com a Bíblia. Und sie sagen, ja, sie halten sich auch an Psalm 91. Mas eles trabalham do jeito que eles querem, que eles são induzidos pelos deuses dele. Und sie werden gelehrt von ihren Göttern. E as pessoas que não conhecem a verdade, conhecerem a verdade, e a verdade vos libertará. Se estudar a palavra de Deus, vai entender que não é o caminho. Die Leute, die die Bibel studieren, die werden durch das Wort Gottes gelehrt, was der richtige Weg ist. E agora? E aqueles que são cristãos, têm medo da morte e se apegam a um livro que ora aos demônios, aos deuses para não morrer? Es gibt Zungenworte, né? Leute, pessoas que se batizou, crê, anda na igreja, crê na Bíblia e se envolvem com livros de outros deuses com medo da morte. Und es gibt eben, weil es gibt Leute, die zwar in der Bibel gelehrt werden und alles, und dann weichen sie ab, weil sie Angst haben vor dem Tod, und dann lernen sie noch andere Lehren. Von Dämonen. Eles têm medo de morrer. Sie haben Angst zu sterben. E eles se apegam às orações a outros deuses. Und sie beten zu anderen Göttern. Isso é um perigo espiritual. Und das ist eine geistliche Gefahr. Porque Deus pode fechar o coração, como ele disse que ele tem poder para fechar os olhos, abrir os ouvidos, fechar a boca e dar entendimento. Und Gott kann ein Herz auch wieder verschließen, und so wie ein Herz öffnen und Verständnis geben kann. Mas lembre que ele fechou de Faraó por tentar muito a paciência de Deus. Und das Herz von Pharao wurde auch verschlossen, damit E o Faraó não teve a salvação. Faraó não foi salvo por Deus. Der Pharao wurde nicht von Gott gerettet. Por quê? Porque ele morreu perseguindo os filhos de Israel. Und warum? Weil starb, als das Volk Israel verfolgte. Ele morreu em pecado. Starb in Sünde. Ele não morreu arrependido. Starb nicht, indem Buße tat. Ele morreu no caminho que levava para Roma. Starb auf dem Weg nach Rom.
Isso quer dizer que Rom quer dizer que eu posso todas as coisas. Und der Weg nach Rom heißt, ich kann alles tun, was ich will. É. A Bíblia vem dizer que tudo podes, mas nem tudo te convém. Und die Bibel sagt, du kannst alles tun, aber nicht alles tut dir gut. Uhum. Amém? Amen. Glória a Deus. Estamos terminando, peraí. Em Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 12, consegue ver aqui? Nein. Perdão. Aqui? Deuteronômio Em 32. In 5. Mose 32,2 sagt Mose, meine Lehre soll tropfen wie der Regen, meine Lehre soll rieseln wie der Tau, wie ein Regenschauer auf das Gras, wie Wassertropfen auf das Gras. Lindo, Amém. maravilhoso. Glória a Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 2, nosso profeta Moisés, nosso patriarca, disse: Corteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, e como chuvisco sobre a erva, e como as gotas das águas sobre as relvas. Ou seja, a palavra de Deus é como orvalho suave que cheira nas nossas narinas e alegra o nosso coração. Das Wort Gottes, die Lehre Gottes ist wie ein sanfter Regen, der uns erfrischt. Geist, Geist, corpo espiritual, Geist, und Seele. Em Provérbio, por favor. In Sprüche 4,2 sagt uns die Weisheit selbst. Denn ich habe euch eine gute Lehre gegeben. Verlasst mein Gesetz nicht. Und in Sprüche 13,14 schreibt Salomo, die Lehre der Weisen ist eine Quelle des Lebens, um die Schlingen des Todes zu meiden. Aleluia. Aleluia. O Provérbio, capítulo 4, no versículo 2, a própria sabedoria em pessoa nos afirma o seguinte, que era o Salomão, pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Em Provérbios, capítulo 13, no versículo 14, Salomão escreve que a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Aleluia. Medite na palavra de Deus. Ele é o nosso escudo, ele é o nosso baluarte, ele é a nossa fortaleza. Gott ist unser Schild und unsere Stärke. Amém? Amen. Em Isaías, capítulo 42, versículo 4, leia auf Deutsch. In Jesaja 42,4 sah der Prophet Jesaja voraus, wie viele Menschen nach der Lehre Christi dürsteten und sagte, die Inseln warten auf seine Lehre. Und in Matthäus 7, Vers 28 finden wir die Bestätigung. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, da erstaunten die Menschenmengen über seine Lehre. Em Isaías, capítulo 42, versículo 4, o profeta Isaías proveu as multidões sedentas pela doutrina de Cristo, dizendo, as ilhas aguardaram a sua doutrina, o seu ensinamento. Em Mateus, capítulo 7, no versículo 28, temos a confirmação. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou na sua doutrina, no seu ensinamento, na palavra de Deus, que é viva. Die Menschen wunderten sich über die Lehre Jesu. In Johannes 7, Vers 16 bis 17 antwortete Jesus den Juden, die seine Lehre kritisierten. Meine Lehre ist nicht meine, sondern die desjenigen, der mich gesandt hat. Denn wenn jemand seinen Willen tun will, wird er an der Lehre erkennen, ob sie von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Então você sabe que quem prega e quem vive a palavra de Deus genuína é sempre perseguido pelas outras religiões ou críticas. Até o próprio Jesus viveu isso em João capítulo 7, versículo 16 ao 17, em resposta aos judeus que criticavam o seu ensino. Os judeus, mesmo religiosos, políticos, filosóficos, assim como eram os sauros, por exemplo, os fariseus. Jesus foi muito perseguido e que criticava o seu ensino. Jesus respondeu, a minha doutrina não é a minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, quem acompanha a palavra e vai ler o que eu estou falando,
vai saber se é eu que estou falando de mim mesma ou se é o Espírito Santo que está revelando. Por isso que eu já falei no início que tem que se ler, não só ouvindo, mas acompanhe a palavra, que você vai ter revelação, vai ter entendimento do que o Espírito Santo está confirmando. Deshalb soll man auch selbst das Wort Gottes verfolgen und mitlesen und verstehen, damit man erkennen kann, ob es von Gott ist oder ob der Redner von sich aus redet. 6, a Liebe já estamos terminando. In Apostelgeschichte 2,42 schreibt Dr. Lukas: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Die Kirche des 21. Jahrhunderts muss dringend wieder an der Lehre der Apostel festhalten, wenn sie der moralischen und geistlichen Korruption der modernen Welt entgegen will. Em Atos, Atos, não? É o 6? É o 6 ou 7? Beleza. 6 habe ich gelesen. Em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 2, versículo 42, o doutor Lucas escreve: perseverai na doutrina dos apóstolos. Isso eu falei antes. Ensinai, aprenda na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, a partir do pão, nas orações da igreja do século XXI. Precisa urgentemente voltar a perseverar na doutrina dos apóstolos, se quiser escapar da corrupção moral e espiritual do mundo moderno. Fuja do caminho em direção que leva à perdição. Fliehe vom breiten Weg, der ins Verderben führt. Em Atos capítulo 13, no versículo 12, liebe Clélia, a Bíblia In afirma que eu Apostelgeschichte 13,12 heißt es in der Bibel, dass der Prokonsul Sergius Paulus, als die Zeichen im Leben von Paulus und Barnabas sah, staunend an die Lehre des Herrn glaubte. Moderne Lehrer behaupten, gebildete Menschen zu erreichen, sei es notwendig, die biblische Art der Evangelisierung zu kontextualisieren. Dies ist jedoch nicht das, was wir in der Predigt des Paulus sehen. Die Lehre von der Erlösung in Christus durch seinen Sühnetod am Kreuz und seine siegreiche Auferstehung ist bereits die größte Nachricht in der Welt. A Bíblia afirma que o proconsul Sérgio Paulo vendeu os sinais na vida de Paulo. Bernabé creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E os ensinadores modernos afirmam que para alcançarem as pessoas cultas é preciso contextualizar de maneira bíblica e evangelizar. Ou seja, você não pode evangelizar com o seu achismo, eu posso, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. Cadê os versículos bíblicos que não tem base bíblica no que diz? Não é de Deus. Entretanto, não é isso que vamos na pregação dos apóstolos. A doutrina da salvação em Cristo, através da sua morte expiatória na cruz, da sua ressurreição vitoriosa, já é a maior novidade no mundo. Das ist die größte Nachricht in der Welt, nämlich der Sühnetod Christi und seine Auferstehung. 8, liebe Kinder. Ja, ein bisschen nach oben bitte. Entschuldigung. In 1. Timotheus 4,16 ermahnt Paulus Timotheus: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe dabei. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die dir zuhören. Glória a Deus. Amém. Em 1 Timoteu, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo exorta Timoteu dizendo: tem cuidado em ti mesmo da doutrina. Percebe? Tem cuidado em ti mesmo da doutrina, do ensinamento. Tenha cuidado. Não use o GTI. O GPI? Como é que fala? Verwendet nicht das GPT. Verwendet nicht das GPT. E tinha naquele tempo, não tem não. Estou só brincando. Spaß nur. Ja. Espaço novo. Mas não saia da palavra de Deus. Tenha cuidado. Não crie livros, pensamentos, fantasias que não esteja dentro da palavra do Senhor, do que está escrito. Und macht nicht Bücher über etwas, was nicht in der Bibel steht. Porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. So wirst du dich selbst retten und die dir zuhören auch. Wie kannst du sagen, ich bin Pastor, ich bin Apostel, ich bin Profeta,
Und dein Leben ist ein Chaos. Eben, wie kann man das sagen? Du hast Deutsch gesprochen. Oh, pardon. Como é que eu posso dizer que eu sou pastora, apóstolo, fui ungida bispa, apóstola, não tenho igreja, não tenho ovelha, ainda a minha vida é um caos. Nem a família acredita em mim. Ah, minha irmã, então é um engano. Aí tem um engano. Dann täusche ich mich, wenn ich das sage. É porque pela árvore conhece os frutos. Weil am Baum erkennt man die Früchte, oder an den Früchten erkennt man den Baum. Se a árvore estiver estragada, não vai dar nenhum fruto. Wenn der Baum nicht gut ist, dann wird er keine Frucht bringen. E você vai dizer que aquela árvore é boa para comer o quê? Para dar sombra? Não vai dar nem sombra, os galhos vai secar. Und As ein folhas vai schlechter secar. Baum wird nicht einmal Schatten spenden, weil er keine Blätter hat oder so. Ja. Lembra que Jesus amaldiçoou uma árvore lá e nunca mais nasceu. Und, Nunca mais nasceu. und Jesus hat sogar einen Baum verflucht und er ist nicht mehr, Não, er ist uma verdorben. figueira, se não me Ja, engano. ja, er ist Se não me verdorben. engano, não tenho certeza, perdoe se eu errar, mas eu acho que foi uma figueira. Não tenho certeza, porque eu não li. Uma figueira, né? Deus é bom. E nunca mais deu fruto, nem folha, nem ninguém poderia ficar ali. Eu acho que em Israel, até já passei por esse lugar. Não tem mais nada. Es gibt nichts mehr Só a an der história. Stelle des Feigenbaums. Só a história. Das ist nur eine Zurgeschichte, ja. Da Bíblia e real. Quando Und você auch vai a Israel. Ah ja? Aham. Os guias turísticos dizem, aqui foi a Ah. figueira onde Jesus passou e Ah. amaldiçoou a árvore, a figueira. Ja, also die Tourismusleiter, die zeigen eine Stelle, da war dieser Feigenbaum und jetzt gibt es nichts mehr an dieser Stelle. Uhum. Bem, enfim. Ja. Nós já, agora, Also, em Efésios capítulo 4, no versículo 14, o apóstolo Paulo afirma que não devemos ser como os meninos agitados de um lado para o outro. Quem é murmurador aí? Menino. Quem é menina? Quem é menina? Agitado de um lado para o outro. Kannst du lesen, Claudia? ja, Hast du nicht ich verstanden? muss noch lesen. Also. Ja. In Epheser 4,14 bekräftigt Paulus, dass wir nicht wie Kinder sein dürfen, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Täuschung der Menschen, durch die Schlauheit betrügerischer Pläne. Lasst uns wieder die wahre christliche und apostolische Lehre verteidigen und predigen, um so viele Irrtümer und Abweichungen in der Lehre in dieser postmodernen Welt zu korrigieren. Das ist 1. Timotheus 6, Verse 3 bis 4. Você viu? Não seja murmurador nem como uma criança, para um lado para o outro. Wir wollen nicht wie Kinder sein, hin und her geworfen. Agitado de um lado para o outro, ao redor, por todo o vento de doutrina. Ou seja, ali tem um culto, lá vou eu. Ali tem uma seita, vou eu. Ali tem um caminho que vai vir para Roma, é outro lugar, vou eu. Vou para a esquerda, vou para a direita, vou para o sul, vou para o norte, e estou vazio mais que o vento. Und Por man kann exemplo, nicht nach links und rechts in alle Kirchen und Sekten gehen, dann bleibt man leer. pela artimanha dos homens, Durch Täuschung der Menschen, durch Täuschung der Menschen, pela astúcia com que induz os erros, durch Schlauheit betrügerischer Pläne. vamos voltar a defender e a pregar a palavra genuína doutrina de Cristo apostólica, Wir wollen die christliche apostolische Lehre verteidigen und predigen, a fim de corrigirmos tantos os nossos erros, os desviados, as doutrinas e neste mundo pós-moderno. und so viele Irrtümer und Abweichungen in der Lehre dieser postmodernen Welt zu korrigieren. 1 de Timoteu, capítulo 6, do versículo do 3 ao 4. Glória a Deus, aleluia. Ehre sei Gott. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo poder, pelo valor da doutrina, do ensinamento que a Bíblia nos dá. Obrigado pelo seu trabalho de ter nos dado teu Filho, Jesus Cristo, para que nele tivesse o Espírito Santo, para que todos venham a entender a santa palavra. Todos que crerem, todos que buscam, todos que não têm entendimento, chega a palavra de Deus, pedindo a Deus misericórdia, e Deus abre
ouvido, olhos e boca para esse lindo entendimento que é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Pode orar em alemão, por favor. Amém. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir für diese Ermunterung, Aufmunterung und Aufforderung, dass wir das Wort wieder lesen, meditieren und verstehen und praktizieren sollen. Ich danke dir dafür. Amen. Oh, glória. Aleluia. Amada, você poderia vir aqui agora para... Glória a Deus por isso. Obrigado a todos. Jesus é bom.